Quando a gente fala de desenvolvimento do palato, automaticamente estamos falando de um período que compreende a quinta semana até a 12ª semana fetal. Esse período ele é um período bastante importante, porque um defeitinho nesse período de desenvolvimento do palato, ele pode fazer com que o paciente tenha um comprometimento de muitas coisas, muitas regiões orofaciais, certo? Ele basicamente é um período da fusão de saliências e de tecidos. Então, todos os tecidos, todas as saliências, as fendas, todas elas vão se juntar e formar o que a gente conhece hoje por palato, certo? Além disso, é importante que a gente faça uma divisão dupla do palato primário e do palato secundário, que posteriormente se originarão entre palato duro e palato mole. Então, na quinta a sexta semana, a gente tem o palato primário. Já na sexta a 12ª semana, o desenvolvimento do palato secundário. Por fim, na 10ª semana, nós temos o palato formado. E essa imagem exemplifica a junção, a fusão dessas saliências e desses tecidos que vão se juntar para formar o desenvolvimento do palato. Nós temos no palato primário, que ele é originado do segmento intermaxilar. Esse segmento intermaxilar, ele vem da fusão dos processos nasais, lá da narina, da cavidade nasal. Tudo isso se junta, lembra que eu falei que é um período de fusão? Fusão dos processos nasais. Além disso, vai ser formado o assoalho da cavidade nasal, ou o que a gente conhece por septo nasal, que é o que divide essa estrutura da cavidade nasal. Septo é sempre divisão. Além disso, o palato primário ele vai dar origem à pré-maxila, que posteriormente vai se tornar a maxila. Nesse período também ocorre o desenvolvimento do palato duro e do forame incisivo. Olha aqui o forame incisivo, ó, fica aqui atrás dos incisivos. Ó. Forame incisivo, palato primário, palato secundário, que a gente vai falar já já. Aqui a gente tem a úvula, campainha, ou a gente também conhece como goela, garganta, enfim. O palato secundário, ele começa o processo de desenvolvimento a partir de qual semana? Da sexta semana, né? Onde nós temos o desenvolvimento dos processos maxilares ou das prateleiras palatinas, que a gente conhece por processos laterais palatinos também, pode ser chamado assim. Essas prateleiras elas vão se fundir, lembra? Período de fusão, e vai formar o quê? O palato secundário. Além disso, dentes superiores anteriores. Quais são os dentes superiores anteriores? Incisivo central, incisivo lateral e caninos. Então, no resumão aqui, ó, parte posterior do palato primário vai se juntar com o palato secundário, formando assim o palato duro, onde nós temos uma região de ossificação, e o palato mole, onde nós temos uma região apenas de mucosa. Certo? Essa imagem, então, ela exemplifica o palato primário, palato secundário, palato duro e palato mole. Tá? É muito importante lembrar aqui ó, que a gente tem uma região de sutura palatina mediana. Nessa imagem, a gente tem a junção das prateleiras palatinas, que vão começar a formar esse palato. Lembra? O palato secundário se origina da fusão de prateleiras palatinas. Tudo bem? Mas a gente tem alguns casos onde ocorrem alguns problemas, que é um problema na fusão dessas prateleiras palatinas. Isso vai englobar, no caso aqui, ó, um problema no palato, tá bom? Então, quando a gente tem um problema aqui, ó, a gente vai ter uma fissura palatina, ou seja, uma divisão errada, uma junção errada, aliás, uma fusão errada nesse processo palatino. A gente chama de fissura palatina. Quando essa extensão de fissura atinge também o lábio, a gente tem uma fissura lábio-palatina, ou ainda a gente conhece por também lábio leporino, tá? E aqui a gente tem uma fissura um pouco mais grave, que é uma fissura no palato, tá? Esse paciente ele precisa ser submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia de correção dessas estruturas, para que ele possa ter uma vida normal, ter uma deglutição normal e o melhor desenvolvimento desse processo mastigatório de deglutição, certo?
Quando a gente fala de desenvolvimento embriológico do crânio, também é muito importante. Por quê? O crânio ele é dividido em 3 partes: a calota craniana, a base do crânio, e a face. A calota craniana ela é formada por uma ossificação intramembranosa, uma ossificação dos centros de ossificação primários e secundários. Esses ossos eles vão ser formados a partir da 7ª e da 8ª semana, e a ossificação da calota craniana ela só vai ser completada após o nascimento do bebê, tá? Já a base do crânio ela é formada de um mesênquima da região occipital. O osso occipital está lá atrás, ó, em todo o entorno da notocorda. E ele vai se estender em direção cefálica, ou seja, lá em cima, tá bom? O crescimento da base do crânio ele se deve ao crescimento intersticial das cartilagens que elas vão ser sobrepostas aos ossos, interpostas aos ossos. E assim, ou seja, das sincondroses. O que são sincondroses? São articulações, tá? Articulações cartilaginosas. Já a face, ela pode ser dividida naqueles terços que a gente já conhece: terço superior, terço médio e terço inferior. O desenvolvimento da língua é muito importante para quem faz odontologia, porque a língua é o nosso principal objeto de estudo juntamente aos dentes e toda a região da cabeça e do pescoço, certo? Ela tem uma origem na parede ventral da orofaríngea, tá bom? Na 4ª semana de gestação é que ela vai começar a se juntar através das saliências do ectomesênquima. Então elas vão se juntar e vai formar saliências linguais e os tubérculos ímpares, que a gente vai falar já já. As saliências linguais, então, elas vão se crescer, elas vão cobrir esse tubérculo lingual. E assim vai se formar uma mucosa dos 2 terços anteriores da língua, tá bom? É muito importante também os arcos branquiais, que são arcos formados aqui, que são 4 arcos branquiais, que vão dar respeito à língua e à sua complexidade. A língua também, vale ressaltar, que ela é separada do assoalho bucal por um crescimento ectodérmico, que depois vai degenerar e vai formar o suco lingual, tá? Nessa imagem maravilhosa de histologia, que no caso é a melhor matéria do mundo, a gente tem fossas nasais aqui indicadas por A, o septo nasal, lembra do desenvolvimento do septo nasal, dividindo aqui a cavidade oral, a nasofaringe indicada em C. Em D a gente tem os processos palatinos fusionando-se, lembra? Palato é um processo de fusão. E a gente tem cavidade oral, e no F a gente tem todo o desenvolvimento da língua, que é o que a gente está falando nesse momento. Os músculos da língua também eles vão ter a origem no assoalho da faringe, e aqui nessa outra imagem a gente vê melhor isso que eu estava falando. Os arcos, lembra dos arcos? Eles são arcos branquiais, tá? No primeiro arco, a gente tem aqui esse arco laranja, ó. Ele é o arco branquial primeiro, tá? Cujo nervo é o trigêmeo. O nervo trigêmeo, que está indicado aqui, ó, é um nervo extremamente importante para quem faz odontologia, tá bom? Por quê? Ele vai dar origem ao ramo lingual, responsável pela sensibilidade tátil da língua. Então, se a gente tiver uma lesão aqui nesse nervo trigêmeo, nós vamos ter lesões em vários outros ligamentos, em vários outros nervos e veias também. Já o segundo arco, que é o arco verdinho aqui, ó, o nervo é o nervo facial, ele é responsável pela sensação gustativa. Então, a gente sente gosto através do nervo do segundo arco braquial aqui, que é o verdinho. A gente sente gosto, tá? O terceiro e quarto arco, eles vão contribuir para a sensação tátil e gustativa da região da base da língua. Então, a gente tem lá atrás o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, que eles vão ajudar justamente nessa sensação tátil e nessa sensação toda gustativa da responsabilidade do gosto que a língua nos é dada. Certo? Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Esse foi o nosso trabalho referente à histologia, referente à embriologia da face. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.